Domingo, 8 de outubro do ano 2000. Meus amigos, muito bom dia. No ar, pela TV Cidade de Fortaleza, Canal 8, programa Armando Vasconcelos. Programa número 921. 18 anos no ar, ininterruptamente. Meus amigos, domingo passado nós tivemos, não só em Fortaleza, mas em todo o Brasil, as eleições municipais, com a urna eletrônica em todo o interior do estado, vez que na última eleição, na penúltima eleição, tivemos só nas capitais. Bom, eu reúno hoje aqui 5 ases do jornalismo cearense, gente mais ligada à política, para debater as eleições de domingo passado, aqui em Fortaleza principalmente. Temos aqui à minha direita o senador Cid Carvalho. Temos à esquerda na ponta o jornalista Luiz Sérgio Santos, que é o editor, o diretor dessa excelente revista Inside Brasil. Praza aos céus que ele possa manter em circulação durante muito tempo esta revista, que é a melhor propaganda que o Ceará faz para o Brasil. Marcelo Lima Verde também já foi aqui da casa. Nilton Pedrosa, da Tribuna do Ceará, e Temístocles de Castro e Silva, que eu me permito chamar de Temístocles, colaborador do Jornal O Povo, veterano da imprensa cearense, foi deputado federal, deputado estadual, etc. Mas a primeira pergunta que eu desejo fazer para abrir o debate livre, cada um pode apartear, pediu permissão para a parte, pode apartear. Ao senador Cid Carvalho. Ô Cid, o que ficou em você, a impressão que lhe restou das eleições de domingo passado aqui em Fortaleza? A estreia da urna eletrônica em todo o país, nos rincões mais distantes, não só na periferia, mas lá no sertão bravo do interior do Brasil. E aqui em Fortaleza, quem ganhou e quem perdeu em termos mais gerais? Bom, quanto ao Tribunal Regional Eleitoral, sucesso quase que total. A notícia que temos de alguma coisa irregular se deve a Maracanaú, mas eu não sei qual é a verdade. O que nós sentimos foi uma vitória intensa da Justiça Eleitoral. Isso é indiscutível. Foi rápido, deve ter havido menos falsificação, menos falsidade, menos fraude, ou até não houve. É difícil a gente imaginar uma eleição sem fraude, mas possivelmente não houve, pelo menos aqui em Fortaleza, eu acho que não houve. Quanto à eleição em si, eu acho que o rosto de Fernando Henrique Cardoso se transmudou para quase todos os prefeitos. Em face do apoio que o presidente recebeu de Juracy Magalhães, muita gente enquadrou o Juracy na imagem deteriorada do presidente da República. Para a sorte de Juracy, muitos candidatos não emplacaram. E a sua principal opositora, o principal opositor, Patrícia Gomes, teve um desastre, um acidente de percurso, principalmente depois que o governador do estado apareceu no vídeo pedindo votos para ela e justificando uma plena conciliação, um pleno entendimento entre a prefeitura e o estado. Então, restaram o Raimundão, sem possibilidades eleitorais, o João Oliveira também sem possibilidades, o Orlando Júnior sem nenhuma possibilidade também, os três tiraram um pouco mais de 10 mil votos. Então ficou o Inácio, dentro de uma coligação de esquerda. E o Inácio evoluiu bastante, mais do que era de se esperar dentro da sua coligação, exatamente por representar uma reação ao neoliberalismo, uma reação à perseguição a aposentados, a funcionário público, 7 anos sem aumento, a decomposição da educação, da saúde pública. Então, o Inácio Arruda
representando isso, teve um sucesso um pouco além. Do contrário, Juraci teria ganho no primeiro turno pelo magnífico governo que fez. Cid, Pois não, Emílio. você falou em desastre da Patrícia Ferreira Gomes. É um desastre que muitos, numa alusão àquele submarino russo, chamaram de Kursk. Na alusão ao submarino russo que naufragou. E para você atribuir a que esse desastre da Patrícia Gomes? Eu estava em primeiro lugar na primeira pesquisa do Ibope. O desastre foi a coligação com o PSDB. Ela anulou a simpatia que o PPS em crescimento no país poderia ter pelo atraso que passou a representar o PSDB. Então, juntando uma dosagem maior de atraso político, de refúgio, de restrição política ao PPS, que tinha uma mensagem mais moderna, mais inovadora, predominou o peso maior do PSDB. Então apareceram na televisão algumas propagandas que não foram felizes. Uma delas foi a do governador Tasso Gereissati, no momento em que ele estava sendo muito questionado. A gente pode concluir, então, que esse sistema político dominante no Estado está cansando? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que chegou ao final. Mas a gente Foi. pensa então, de acordo com o que você diz, que qualquer candidato apresentado para a Prefeitura de Fortaleza, recebendo o apoio do Cambeba, ele é fadado a um desastre, como já aconteceu. O único que ganhou foi o Ciro Gomes, ainda mais com Mas era do muita PMDB, pedrada, né? O Ciro era do PMDB. Mas ele foi apoiado pelo governador Tarcísio de Mas Freitas. que era do PMDB. Que estava no início de Mas naquele tempo, quem dava as ordens para candidaturas já era Tasso Gereissati, que apresentou. Já era, eu estava presente a toda a campanha, participei da campanha, mas o governo nosso tinha se definido com o Tasso até por um lado social, combate aos coronéis e aquele aspecto até um tanto quanto à esquerda. Depois é que o governo do estado do Ceará, com a vitória de Fernando Henrique Cardoso, principalmente na segunda vez, adotou uma linha que nós chamamos de neoliberal, mas que na verdade tem muito de fascismo, né? Tem muito de fascismo. É uma coisa que não está muito bem explicada dentro do corpo doutrinário, essa proteção da elite, do capital, a mercadoria mais importante que o homem não vale nada, o servidor público não vale nada, o aposentado não vale nada, pensionista não vale nada, e ainda inventaram os marajás, exatamente para fazer esquecer os catiolas que estavam no gatilho. O Brasil tem hoje os maiores corruptos do mundo. Será que é Marajá o cidadão que passa 35 anos trabalhando para no fim de carreira ganhar 3 ou 4 mil reais ou 5 mil reais? Isso é Marajá? Não é. Olha, você imagine que o Catiola desviou 1 bilhão e 500 milhões de reais ou de dólares. Só um minutinho, mas só para encerrar. Então, você veja o que representa a operação do Banco Central injetando dinheiro em banco falido. Agora, deu um tratamento terrível ao Bancesa, deu um tratamento terrível ao Banco do Sancho, que foi o grande defensor do Banco Central no Senado da República. Muitas vezes eu ia falar, não falava que o Sancho pedia que eu não falasse, está entendendo? Muitas coisas eu deixei de dizer por causa do Sancho, que me pedia. Então, teve um tratamento horrível com o BBC, um banco de Goiás, e ao mesmo tempo injetou verdadeiras fortunas em bancos falidos, desse banco Fonte, marca Sidan, né? Um verdadeiro absurdo. E esse pessoal não é Marajá. Quem é Marajá é o servidor público. E o banco da nora do presidente? Exatamente. Banco Econômico, Banco Nacional, as presepeiras que fizeram via Bamerindos, né? Cid, nos atendo mais a assuntos locais. Pois não. Locais. Até que ponto poderia haver uma repercussão na possível candidatura de Tasso Gereissati ou de Ciro Gomes, essa derrota da Patrícia? Olha, o pessoal está dizendo que o presidente da República não teve nada a ver com isso, que o povo resolveu questões municipais, que estava em julgamento, era o prefeito, para justificar a derrocada de partidos que apoiaram o presidente, inclusive o PMDB e o PSDB. Mas, na verdade, a derrota municipal de muita gente, ela é endereçada ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Juraci, sem ter apoiado Fernando Henrique, teria vencido no primeiro turno.
Tanto assim que a grande imprensa estava aqui fazendo cobertura. Eu queria perguntar ao temista, aqui uma crítica muito azeda ao governador Tasso Gereissati, que é governador pela terceira vez, terceiro mandato. Você concorda com as críticas feitas ao governador Tasso Gereissati? Concordo e acrescento algumas. Primeiro, E estranhos... como é que ele é terceiro mandato do governador? Também não tem outro. Fator exclusão. Diz que ele é o governador de maior Porque é o popularidade e seguinte, maior importância. pela primeira vez, um partido com poder político, com poder econômico, com poder de comunicação também, não tem um candidato a prefeito. Foi buscar no outro partido. Um partido praticamente nanico. Tá bom? Resultado, pegou logo a dissidência do Sérgio Machado. Ninguém pode avaliar ainda o rombo, o Por desfalque. que o Sérgio Machado, o senador Sérgio Machado, rompeu com o O Câmara? desfalque da candidatura da dona Patrícia pela dissidência do Sérgio Machado. Ninguém pode Por que avaliar isso? por isso. Porque acha, e todo mundo achava, que o partido tinha condições de ter um candidato próprio. Não precisava buscar na bagagem de outro partido. Essa é que é a verdade. Mas Patrícia não era tido como uma excelente candidata, não? Quem? A Patrícia. Por quê? Porque era mulher de governador, foi mulher de governador, e mulher de ministro, e mulher... Nada disso. Olha, Armando, nada disso. aquela obra social que se fala, realizada pela Patrícia Gomes, a rigor não existe. Não existe. Não existe, Não não? existe. Olha, mulher de ex-presidente, de governador, não dá experiência a nada em matéria de Olha, administração. ela se saiu muito, Absolutamente nada. ela se saiu muito bem como vereadora, porque fazia oposição Ao Juraci. ao Juraci, podia assinar CPI. Quando se elegeu deputado, apagou-se. Por quê? Porque não E podia votou todas as mensagens do governador contra funcionário, extinguindo órgão, botando gente para fora, tudo Quando isso. se tornou bom. deputada, não pôde fazer oposição ao Tasso Gereissati e acabou-se. Ô, Nilton, Apagou. peraí. Luiz Sérgio Santos, aqui está a revista Inside Brasil, o pacto que une Tasso e Ciro Gomes com a Patrícia aqui ao lado. Entre no debate Essa aqui. capa é uma capa anterior ao início Anterior, da campanha na certo, televisão. É uma capa que marca o anúncio público da candidatura da Patrícia Gomes. Naquela época, a nossa análise em relação àquele episódio era de que a estratégia do PSDB no Ceará era neutralizar a forte rejeição ao partido aqui em Fortaleza, já demonstrada em duas derrotas acachapantes. A primeira, do Assir Machado Neto, que perdeu para o Cambraia numa eleição consagradora para o Cambraia. A segunda, da Socorro França, que também foi uma campanha desastrosa, com resultado desastroso. E nessa terceira tentativa, nós víamos e interpretamos assim que a candidatura Patrícia, como já foi dito aqui de outro modo, era uma estratégia para neutralizar essa rejeição ao PSDB, considerando que a Patrícia era um nome, segundo as pesquisas naquela época, de baixíssima rejeição e de um outro partido, o PPS, que também tem uma rejeição baixa. Bem, a tese era muito boa. O que nós vimos na prática é que a prática foi um desastre total, porque a Patrícia começou nas pesquisas de intenção de voto, em agosto, ela começava com 36 pontos da intenção de voto do eleitor e com a menor rejeição naquela época. Agora, E o que nós vimos Não durante a havia outro campanha, candidato. e o que não, havia o Inácio Arruda, já era candidato. Falado não foi- apenas. Sim, mas Tinha já começado tava. a campanha. Então, mas o que nós vimos durante a campanha, e a campanha na televisão foi um marco da derrocada da Patrícia, o que nós vimos é que ela foi caindo na intenção de voto, ao mesmo tempo, isso eu acho fenomenal, ao mesmo tempo que a rejeição dela cresceu. Então, o grande feito da campanha em televisão para a candidata Patrícia foi estimular o aumento da rejeição. E ela termina a Luiz Sérgio, campanha com uma apoiado rejeição altíssima. pelo ex-governador Ciro Gomes e pelo governador Tasso Gereissati, ela cai despenca de 36% no Ibope. Eu acho, Primeiro lugar para, do meu ponto de acabou vista... em quarto lugar. Eu Depois acho- já parecia com uma oposição competente. Oposição a quem? Que era candidata do governo. Não, mas isso já foi uma operação apaga-fogo, já foi a segunda fase final da campanha, quando sai o Lavareda do comando da campanha Mas e oposição entra, a quem? e Oposição entra a o quem? Einar. Então, mas essa é uma estratégia A meramente presença eleitoral. desse Estratégia Lavareda idiota. Já era um atentado à paz. Eu você permitir. Eu, mesmo que fosse minha ex-mulher, eu não deixava nunca esse Lavareda nem chegar perto dela. O que eu acho que Porque a hoje é uma campanha... figura escusa desse O país. que eu acho que a Faz campanha, parte de uma a quadrilha. campanha da Incendiou a Patrícia, do meu candidatura. ponto de vista, foi uma espécie de operação conspiratória. Porque tinha todos os elementos para não dar certo. Um dos elementos para não dar certo é o fato de o comandante da campanha, o mentor intelectual, ser o Lavareda, estrategicamente falando. E o Lavareda é o que hora homem, ingrata para o de Lavareda, confiança hein? do Fernando Henrique. Então, o Fernando Henrique queria mais era detonar quem? A figura do Ciro Gomes. Daí que em julho desse ano ele liberou via BNDES
aqueles famosos 76 milhões para o doutor Juraci, Dá licença? que grande Até parte agora, dele não chegou a olha, o Juraci só recebeu 1.800.000. Isso aí é uma verba da Mas segurança. vai foi receber. empréstimo para 40 e tantas prefeituras, não foi só para Fortaleza, Mas não. eu sei, mas vai Isso é receber. desculpa. Não, É eu não estou desculpa. colocando como. Eu estou dizendo que é a intenção do presidente, é a intenção. E você sabe que dinheiro, muito parceiro, vira meramente manchete de jornal. Luiz Sérgio, sobre Então- pesquisa, você que é do ramo, é possível uma pessoa, um candidato que nem começou uma campanha já sair com 35% a 36% Nunca de teve esse É percentual, possível Patrícia, isso? É nunca admissível? teve. Isso é bem. Bem, nós temos que considerar o seguinte: esse Aí foi percentual. comprado, é um resultado comprado. eu não como sei, tudo que diz respeito a É Ibope. porque fica etc. difícil explicar essa queda, porque É, partir com concordo, 35 e não, para isso. Sem querer entrar no mérito dos institutos, eu não estou no partido nem por Ibope, nem por Datafolha, mas o número com o qual eu trabalho é o do Datafolha, eu considero o instituto mais confiável. E esse número de 36% é do Datafolha, que foi o único medidor relativamente confiável dessa eleição. Aqui em Fortaleza, por exemplo, o Datafolha ele foi preciso, ou quase preciso, na medição do aumento da popularidade do Inácio Arruda. E a gente lembra que na última pesquisa de intenção de voto, publicada no domingo, aqui no Jornal O Povo, aqui em Fortaleza, o Datafolha dava para o Inácio, ele dava 28%, e o Inácio terminou com 30%. E a gente... 30,3%, quer dizer, Deu ele menos foi 3% preciso. para o Juraci. Eu acho que ele foi preciso. Ali E foi- para mas eu quero Patrícia... Ali foi a exploração daquele problema da tipografia, só. Não, Eu não quero sei, pedir ao não Marcelo sei. para também entrar O Inácio na não fez nada debate. demais para ter mais votos. Eu não sei, Do- ô, do- Temício, não. Gleison, Temício, Foi bem explorado por ele. essa Foi campanha bem explorado eleitoral, por ele. Invadiram a tipografia, retiraram o material e ele disse que foi um crime contra ele. O Armando fez uma Explorou pergunta. bem, muito bem. Eu tenho uma história muito Parabéns, boa ele sobre explorou bem. pesquisa, para lembrar a pesquisa Diga aí, que foi diga- feita. deixa eu- Mas- No olha aqui, tempo ó. que eu era vice, ou melhor, candidato a vice do Paz de Andrade, e que nós dormimos na véspera da eleição o Paz-prefeito e o vice-prefeito, e no dia seguinte nós perdemos para a Maria Luísa Fontinelli. Então, E tinha todas as uma- pesquisas... uma Mas, mixaria de naquela época, a pesquisa foi publicada 15 dias antes da eleição, Não, porque... no dia da eleição. Não, Mas foi nós 15 dias ficávamos antes. recebendo isso, Sérgio. Sim, Não eram O publicadas. jornal, nós o ficávamos Jornal do recebendo. Brasil, manchete, Cid. primeira página, a pesquisa Não, do naquela- dia da eleição. Não, Sim, não, mas nós naquela estamos época, recebendo, ele não está era falando da eleição do publicada. Paz. Estou dizendo Do que na Paz, eleição Maria do Luísa Paz, mesmo. o Jornal do Brasil deu em manchete de primeira página que o Paz ganhava a eleição. Você lembra disso? era, E a tá tudo pesquisa certo. que nós tínhamos acesso naquela época só podia ser publicada 15 dias antes, né, Nacélio? Você lembra disso, Não era né? publicada, mas nós Você recebíamos. tinha Luiz Sérgio, E Recebíamos voltou a pesquisa. repetir quando o pai foi E candidato agora, ao Senado. houve Ele algo, disse que seria algo também senador. muito Luiz Sérgio. importante em tudo que deve ter Eu nunca acontecido ganhei agora. pesquisa de UNO, mal apareci em pesquisa e me Ou elegi seja, senador da República. deve ter acontecido agora também o seguinte, no dia da eleição eu saí com paz e encontramos um vereador que mora lá para aquele lado do Monte Castelo, distribuindo, orientando como votar na Maria Luísa. Também houve isso, houve uma Houve uma grande traição traição total. de vereadores do próprio MDB ao deputado Paz de Andrade. Também houve Como isso houve no na dia eleição da de eleição. 94, a debandada E uma força de muito todos os grande das vereadores. comunidades eclesiais de base do Noroeste ainda. Naquela A favor época, da Maria Sérgio, Luísa. Fala, na sua Nilton. opinião, qual é a tendência agora do PSDB nesse segundo turno? Apoiar quem? Qual seria o caminho mais viável? Olha, eu não sei, eu li aí a entrevista que o governador deu, vi a entrevista que o governador deu, eu acho que a zona de convergência do PSDB do Ceará, do governador, agora no segundo turno, é para o PMDB. Vai acabar o Juraci. É para o Eu já PMDB. tenho O essa que eu opinião. acho que se esse apoio for tornado público, Já se compromete, pode né? ser mais um argumento negativo Já se para... discute se esse apoio não seria prejudicial a Juraci Magalhães. Seria, eu vou dizer por Em quê. termos de O apoio do rejeição, governador seria. Tasso. Eu quero dizer isso, Tasso eu quero ao dizer. Juraci Magalhães não seria Esse- prejudicial. Um o- risco que o Juraci ia correr, Olha, evidentemente. ô, Dilton, se esse apoio for dado, nunca atingirá a 33% do eleitorado. Os 33% de eleitores do Juraci votam nele porque não gostam do Tasso. Então, na hora em que o Tasso recomendar, Vai correr há o risco. risco desses 33 irem para o Inácio. Agora, Muito bom, agora eu pergunto Não, a eu diria, Armando, que o governador pode não recomendar explicitamente, mas implicitamente ele já está recomendando. Quando ele diz na Que é o mal entrelinha da menor. entrevista que não irá apoiar o Inácio Arruda. Então, é uma na minha coisa impressão, eu queria fazer salvo, só, eu queria fazer só salvo uma o melhor observação sobre juízo, esse salvo o melhor apoio. juízo, só um instante, eu tenho a impressão, salvo o melhor juízo dos companheiros,
de que nenhum partido manda votar em ninguém aqui, ninguém obedece. Não. Obedece, não. Eu disse isso no meu Não. programa hoje. Mas Não tem, existe mas isso. tem repercussão. Mas o problema que eu Mas, acho Luiz nisso Sérgio, é a campanha. Só obedece à esquerda. A esquerda Sobre esse assim, porque apoio, eles são, os sobre esse militantes, apoio o do doutor pessoal. Tasso, que está sendo posto em dúvida quanto aos resultados negativos, ao Juraci, só para registrar, o Temístico certamente vai gostar desse fato. De quê? Quando os coronéis foram destituídos do poder pelo governo Tasso Gereissati, eu vi muitas pessoas que frequentavam o palácio de todos eles, corriam as léguas para não se encontrar com esses homens. Mas eles estavam decaídos, destituídos. E agora eu procuro a justificativa para o fato de o doutor Tasso Gereissati, em pleno governo do Estado, com todo o poder na mão, e alguém está pondo em dúvida se esse apoio dele seria viável ou positivo. Eu acho que o eleitor de Fortaleza já pôs em dúvida. O eleitor de Fortaleza já pôs em dúvida o PSDB do Ceará, sem dúvida. Em outras Porque eleições se nós também. analisarmos historicamente, o nível de rejeição ao grupo do PSDB no Ceará é ascendente. É ascendente. Então, esse resultado agora do último domingo foi mais um referendo E por quê? a essa rejeição ascendente. Quer dizer, eu até lamento que uma candidata, uma política com a qualidade da Patrícia Gomes tenha caído numa armadilha dessas, porque ela participou, ela foi objeto de uma aspas, operação conspiratória, considerando que todas as variáveis da estratégia estavam contra ela. A campanha dela na televisão foi um desastre, porque não tinha um discurso, não tinha um leitmotiv, não tinha um discurso sequenciado. Um dia ela ria, outro dia ela chorava, outro dia ela era agressiva, outro dia ela recuava. Quer dizer, que campanha é essa? Uma campanha que não se preocupa em uma estratégia de ação. Agora, só um Porque nós detalhe. vimos no Inácio, nós vimos no Juraci isso, nós vimos no Moroni isso, mas não vimos na candidata Patrícia, então eu fiquei pensando, puxa, A campanha do esse Moroni pessoal- foi mais bem feita. esse pessoal está trabalhando contra a candidata. Feito aqui em Fortaleza, foi feito E aqui por que por uma agência de e Fortaleza. por que essa curva ascendente de rejeição a ao campanha do PSDB e ao Cambeba, quando o que a gente vê e ouve na televisão todo dia é que o Ceará está desenvolvendo socialmente, a economia desenvolveu, Mas que aí é aqui na frente, por publicidade que que está isso? dizendo, Essa é matéria paga. publicidade. E os indicadores, infelizmente, eu lamento isso, mas os indicadores do IBGE, infelizmente, não apontam uma mudança nos indicadores sociais. Pelo contrário. Quer dizer, Aponta mudando para baixo. aponta uma publicidade não estagnação corresponde. que, em termos a publicidade de não tempo, corresponde à significa realidade. um decréscimo. Todos os Agora, órgãos, Sudene, isso é uma pena. Sudene, É uma BE pena. e Plance. Então, nós o somos que segundo, nós vemos- Nós somos segundo em pobreza no Nordeste e somos o quarto em pobreza no Brasil. Isso durante o reinado de um cidadão que prometeu acabar com a miséria. Então, o que nós Quer dizer, vemos- dobrou a miséria. O povo não pode aceitar. O que nós vemos aqui, a tese do governo é boa, o discurso é bom, o planejamento é bom. Eu acho que o planejamento, porque é a cena para o quê? Para mudanças da acumulação de capital, para a divisão Agora o das Sérgio riquezas. Machado, Luiz Mas a Sérgio. operação está se revelando um desastre. Luiz E Sérgio, nós já só- perdemos muito tempo nisso. só um Então aditivo eu acho aí que pra isso você. é um problema hoje para o governador, que me parece, até onde eu sei, onde eu alcanço, é uma pessoa extremamente bem intencionada em relação a isso, mas que, infelizmente, na operação, no que se refere à questão social, não tem Olha, sido o eficaz. senador Sérgio Machado, líder do PSDB do Senado Federal, ele já considera todos esses intentos do governo do PSDB tudo esgotado. Ele não acredita mais nisso. O Sérgio Machado vai tentar chegar ao governo do Estado num caminho inteiramente diferente e poderá chegar. É a velha Ainda tem história esse que o problema. Churchill dizia, ninguém engana a todos todo o tempo. Aliás, Cid, sobre o que você está afirmando, eu ouvi de eminente figura, que não me autorizou a dizer isso, mas vou revelar sem revelar o nome, de eminente e destacada figura com trânsito absolutamente livre no Cambeba, chegou para mim e disse, olha, esse esquema aí administrativo está esgotado, deu na pedra, não dá mais. Agora eu quero também dizer uma coisa Suspeitíssima aqui. figura. Está falido. Ó, eu quero dizer uma coisa aqui bateu no teto. interessante. Eu quero dizer uma coisa interessante, pela qual eu acho que o Juraci também não ganhou no primeiro turno. Uma coisa foi apoiar o presidente da República na sua reeleição. Isso pesou muito contra o Juraci. Outra é que o Juraci, ele vem administrando como se ele fosse o Érico Veríssimo, criando personagens. Se você percorrer o secretariado do Juraci ou o secretariado do Tasso, não há o menor prestígio em favor da linha política de cada um, Nem do ninguém partido conhece, ninguém de cada sabe um. quem é. Você não sabe quem é quem. E o Juraci, então, quando se candidatou a primeira vez, foi com o Ciro, terminou, brilhou muito, e
teve a aptidão de indicar um candidato a prefeito. Aí ele criou o Cambraia. Não é? Na outra eleição ele voltou. Quem ao lado? Um rapaz, aluno da Unifor, um rapaz muito novo, muito bom, que agora é suplente de vereador, primeiro suplente, se não estou enganado, o Marlon Cambraia, um rapaz muito bom, não estou criticando nem o Cambraia, nem o Marlon Cambraia. Quero dizer que eles tinham na vida política do PMDB. E parece que foi estão prefeito, desaparecendo. um foi prefeito, o outro foi vice-prefeito. Agora, enquanto o Inácio vai para o segundo turno com um vice-prefeito que conduz votos para ele, o Arthur Bruno, porque é um excelente deputado, uma pessoa marcante, o Juracy vai com a Isabel, que até a sua escolha, uma moça muito inteligente, deu entrevistas ao meu programa em que ela saiu muito bem, mas se pergunta quem vai votar no Juracy porque a Isabel é a vice. Está entendendo? O eleitorado Então, feminino. É? O eleitorado feminino. Mas como? Influi. Influi porque é uma mulher que não Patrícia vai vice. fluir para ela. Aliás, Não. vice que deu alguma contribuição, eu acho que apenas o Arthur Bruno, porque os demais Bruno deu grande não existiram, contribuição. os vices. Bom, mas eu quero perguntar aqui, Agora, sério. só para finalizar meu pensamento, Armando. Então, eu acho que o Juracy poderia ter ganho no primeiro turno, não fossem esses erros. Ele não fosse um Jorge Amado, um Érico Veríssimo na administração. Quer dizer, criando personagens. Na verdade, não há o menor prestígio do Juracy em prol do PMDB. Como não há do Tasso em prol do PSDB. Doutor Cid, ele não As ganhou no pessoas- primeiro turno porque ninguém esperava que o Moroni tivesse a votação que teve. Foi o Moroni que atrapalhou o Juracy. Senão, Aliás, uma o proposta Moroni fez- ousada, né? O Segurança. Moroni fez uma excelente campanha. E foi ele. Cidadanista. Ele fez uma campanha cidadã. Mas essa é a verdade. o Moroni tirou votos da Patrícia também. Tirou, Tirou votos da tirou. Patrícia, Eu acho que tirou tirou mais, votos tirou da todo mundo. Patrícia, Tirou e tirou mais do votos do Juracy. Juracy. Tirou mais do Juracy. Talvez Eu mais do perguntar Juracy. Ao Narcélio, e naturalmente ele poderá ser apartado pelos demais, primeiro, esse eleitorado dos demais partidos emigrará para qual dos dois candidatos? Para o Juracy ou para o Inácio? E, Narcélio, a diferença não chegou a 3%. Se esperava que o Inácio tivesse essa votação toda. A votação do Inácio é a partir de um trabalho muito grande que eles têm, os militantes dos partidos de esquerda, como fizeram com a Maria Luísa na época do deputado Paz de Andrade. Agora, eu penso o seguinte, e vou repetir o que eu disse há pouco, nenhum partido manda ninguém votar, pode até mandar, mas Com ninguém exceção obedece. dos de esquerda, Os parece de que... esquerda tem a exceção de esquerda, Até mas, certo ponto. mas há alguma coisa também que eles saem dessa determinação que vem do partido. Na minha impressão, o deputado Inácio Arruda, ele conseguiu chegar nesse local por causa da deficiência das outras candidaturas. Eu pensava no início que o Moroni cresceria por causa do apelo à segurança. Nós todos estamos com medo em Fortaleza e eu sentia, pelos ouvintes de rádio, que o pessoal da periferia estava indo para o lado do Moroni por causa das promessas que ele fazia com relação Da à segurança. segurança, e não obstante o que aconteceu quando ele foi que não é vice-governador, assunto de prefeitura, que não né? resolveu o problema, e também o que se dizia e se afirmou, e é uma verdade, não é assunto para a prefeitura, que a Guardinha Municipal não vai resolver os problemas que nós estamos enfrentando com os bandidos com metralhadoras, com armas modernas, a Guardinha Municipal com revólver 32 ou revólver 22. Mas eu penso o seguinte, que vai acontecer uma grande luta agora, vai haver uma baixaria, porque já houve. No dia da eleição, telefonaram para as casas aqui em Fortaleza. Eu ouvi o companheiro Wilson Machado dizendo no rádio, dizendo, ainda ontem eu estive com o Juracy. Ligaram para várias residências em Fortaleza, dizendo que o Juracy estava na UTI muito mal. Então, para quem teve aquele problema no início do governo, todo mundo acreditaria que ele estaria doente. Agora, um outro foi o seguinte, no meu local de votação, eu recebi um boletim, estava sendo distribuído para todo mundo, depois eu vi espalhados pelo chão, uma espécie de um recado de uma jovem, tinha o nome dela, com uma o mãe CPF, dizendo que a filha dela tinha
era filha do Inácio Arruda, mas o Inácio Arruda se negava a reconhecê-la. E que ele não reconhecia porque ela era católica e ele era comunista, revivendo aquele tempo que se dizia que comunista comia criancinhas, literalmente. E comia mesmo. Então, esse tipo de baixaria, na minha impressão, vai voltar agora no segundo turno, que vai ser muito mais acirrado do que o primeiro turno. Inclusive, vai assumir um aspecto ideológico. Sim. Essa agora. Eu acho E a que vai fidelidade polarizar a partidária ideologia. prevalece ou não? Existe no Infidelidade, Brasil. não existe isso não. Foi pro brejo. Eu digo o seguinte, porque quem é da esquerda, comunista, petista, essa turma toda, já votou no Inácio. Já votou no Inácio. Você acha que alguém da esquerda deixou de votar no Inácio para votar na Patrícia? Não. No Moroni, também não. No Juraci, também não. Então, quem tinha de esquerda, já votou no Inácio. Vai repetir. Ou então, Temir, você não Quer dizer- reconhece nenhuma filiação do PPS à esquerda? Por exemplo, o eleitorado de Patrícia, ligado ao PPS. O Roberto Mangabeira Unger. de Pernambuco, né? Freire. Roberto Freire dizia que Não, era como comunista. nacional. O que eu quero, aqui a coisa, aqui, Mas o PPS não é um partido. De mas centro-esquerda. É de centro-esquerda. quem foi da esquerda no PPS votou no Inácio. Se não votou no Inácio, não é da Quer dizer, esquerda. Temício, que no segundo Porque- turno vai dar peraí, 30,3% para o Inácio de novo. peraí. Vai bater, vai colar. Peraí. Porque a esquerda não discrepa. Vamos fazer justiça. Dificilmente. Ela não discrepa. E não discrepa Então a agora, direita, rapaz. então agora, se a esquerda já votou no Juraci, no Inácio. Ele fala, e aliança? Que tipo de aliança? O próprio Inácio não vai querer fazer aliança negando o seu passado. Ele não quer bancar um carreirista. Ele quer uma esquerda autêntica. Ele não quer alguém que vá para o lado dele só porque, por ambição de poder. Não, não é possível. Ele está está negando dizendo o que passado aceita, ele dele. está dizendo que aceita Então, as alianças, aceita Já- apoio. já não- mas não deve já fazer está dizendo Mas isso. não, mas Porque Temício, Você está contra a filosofia da esquerda, não. Segundo senhor. turno é a Não, segunda não. eleição. A filosofia outra da esquerda. Ouvi hoje. A filosofia da esquerda é enfrentar e não dar o braço momento à aí. chamada burguesia, sei lá. o que Um for. momento aí. Ouvi hoje. Tem que ser autêntico. Ouvi Mas, hoje. se ele aceita, Mas a esquerda não se pode ele ser aceitar, não está ortodoxa, sendo ela não autêntico. pode ser uma Ouvi hoje. pedra. Ela tem que ser dialética, tem que Ouvi ser hoje. Eu não sei de onde é que ela ele vai tem que tirar mais. negociar. Vamos Tem dizer, que aprender a 150 mil, negociar. 150 mil votos, vamos dizer, que ele precisa. Quer dizer que ainda existe 150 mil de esquerda aqui para votar nele? Eu não acredito. Olha, ouvi hoje do presidente regional do Artifício. PT, Nobre Guimarães, dizer na tribuna da Assembleia que o PT, a coligação de esquerda nesse segundo turno, vai procurar as propostas do Moroni Torga e da Patrícia Gomes, para adaptar, quer dizer, para adaptar ao programa do Inácio. Então está fugindo ao seu passado. Então- Está melhorando. Está melhorando. Eu acho que tem que dialetizar, Eu quero tem que perguntar negociar, nisso. tem que... A lógica na política. Se houver, o Inácio pede. Aí não é possível, Claro, não é possível. expliquei. Eu expliquei. Se Há uma houver lógica, esquerda vota na esquerda. Porque agora, é quem é esquerda e quem não é. Nem que não queira. Ou Mas, tem em tem São um Paulo não há candidato, tanta tem um esquerda candidato. como a votação da O Marta candidato, Suplicy. É verdade. o Boa candidato, lembrança. o fato É de verdade. Inácio ser o candidato do Partido Comunista, ele bipolarizou a situação. Porque o outro não é. Então quem é comunista vota no Não, Inácio. o Inácio... Quem não é não pode votar. Não existe mais comunista, não. Que não. E como é que existe partido? E Existe ele uma é filiado ao sigla, partido. existe uma sigla, né? Ele é que filiado ao existe Partido a sigla, Comunista. existe E a ala sigla. mais radical. É, A ala mais mas, radical. ô, Temista, Não tem mistério. fosse partir Mais assim, radical do que Mas você. não é existe. por aí, não é Mas por aí. existe. O radical do outro lado. olha, em São Paulo não Sou tem com muito orgulho. Olha, em São Paulo não tem tanto esquerdista quanto a votação da Marta Suplicy, com toda certeza. E ela possivelmente vai ganhar a eleição em São Paulo com uma margem muito grande, se a tendência se mantiver. Inclusive com o apoio do É. perfilista Você Romeu acredita, Duma. você acredita Inclusive com o apoio do- que algum malufista vote na Marta Suplicy? Aqui o Não é Roberto possível. Pessoa... E vice-versa. O Romeu Duma vai É o votar. caso aqui. O Romeu Duma Não, vai votar. o Torrano e o Roberto Pessoa, eu li no jornal de hoje, no jornal dessa semana, perdi o tempo, Exatamente, é hoje. que Quando eu tomo votar, vai ser um carreirista. que estão discutindo o apoio ao Inácio. É, o Roberto Estão Pessoa discutindo o e apoio, esse apoio deles é Roberto estratégico. Pessoa Ora, e se quem? vai chegar o apoio ao Inácio, O candidato apoio tem dele que é porque o receber. PT deu apoio ao Roberto Pessoa em Maracanã
proporcional, é uma troca de gentileza. E Então, eu quis dizer, da Então, é um presença. apoio Isso não é estratégico. autenticidade, isso é Não, carreirismo. não, Eu não tem sou assim. ministro, você já foi político com mandato, você sabe como essa coisa funciona. Não, Você tem comigo- que comigo não negociar, funciona, não. você tem que ser flexível. Quando você vai à mesa de negociação, Então abandona você a tem que estar ideologia. preparado Tá certo. para ceder Então uma abandona a parte, ideologia. né? Se você, e compor. se você está preso a uma ideologia, você está preso no sistema. Eu- Tem que ficar com ele. Você pode negociar sem abrir mão dos seus princípios, da sua doutrina. Não Pode pode. sim. Não, claro que a pode. esquerda não pode abrir mão de ser esquerda, rapaz. O ministro Então Luiz não é Carlos esquerda. Prestes apoiou o Vargas. Quem? Depois que o Vargas mandou a mulher do Prestes para o campo de Foi um concentração. grande erro dele. Saiu Um grande erro, da até um crime. prisão Sim, mas o de Prestes manhã e à tarde apoiou está ele. elogiando o do Getúlio Prestes. Vargas. Eu tenho a impressão que vocês todos Preste. viram Inácio Arruda Ele chegar traiu a na mulher Câmara dele. Municipal de Fortaleza, nesta terça-feira, penetrar na Câmara Municipal e se confraternizar com todos os vereadores, inclusive aqueles com os quais ele teve polêmicas sérias Ocupou na a época que tribuna passou para por lá. falar. Inclusive foi cedida a Foi a tribuna a tribuna, ele quem foi? pelo Inácio presidente da Arruda. Casa, É Inácio claro, Arruda, agora ele ontem. está atrás de voto. Quer dizer, está se misturando, está fazendo o que ele sempre condenou. Não, mas Os outros políticos é que fazem isso. Procurando as forças do O atraso. Juraci, o Zé Maria Couto, a turma de cá, é normal fazer isso. O PFL, o não sei o que. Você a sabe, esquerda você não. sabe. A esquerda sempre teve uma postura que é totalmente diferente. Você sabe Tá que aí o Lula. Você sabe que a esquerda no Brasil, a melhor esquerda no Brasil hoje é uma esquerda que senta, que dialoga, que negocia, que compõe. O próprio Lula hoje é o debruçador. Não há mais Não é mais esquerda, mudou. sectarismo. Ele está já vindo pra O cá. PT está vindo para o centro. Hein? O PT está vindo para o centro. Tá bom. E essa Melhor. renovação, 40% de renovação na Câmara Municipal de Fortaleza. Foi pouca, foi muito pouca. Essa renovação foi mínima. Muitos 40%. Foi, vereadores. surpreendeu muita É, gente. Ia Surpreendeu ter sido muita gente. 90%. Para ser justo, a Câmara Municipal teria que revelar uma renovação de 80% pelo menos. 80%. Aliás, a Câmara Municipal de Fortaleza não. Todas as câmaras municipais do Brasil, porque Câmara Municipal virou ninho de canalha. É uma coisa impressionante. Inclusive no interior do Estado, quando você disputa uma eleição, que você vai contactar com o vereador, você vai contactar com verdadeiros urubus. Eu vi isso em verdade. 94, É verdade. quando todo o meu apoio, como eu não tinha dinheiro, todo o apoio da minha coligação passou para o Sérgio Machado e o Lúcio Alcântara, inclusive aqui na capital, onde o Juraci ganhou do Tasso e eu e o Mauro não ganhamos do Sérgio e do Lúcio. Agora, Agora, Cid, Dentro Cid, dessa Sabe o que é que eu tese, disse? a reeleição para os cargos majoritários. Armando, deixa eu completar aqui. Certo. Dentro dessa tese de renovação, há uma dúvida, porque esse pessoal que vai chegando aí, esse pessoal novo, substituiu os antigos que já, ninguém nem conhece, você não sabe nem quem são É essas isso que eu pessoas. queria dizer. O problema é esse. Um deles é alguém que Votaram nele. passou. Só renovar por Pelo renovar. partido votado pelo nome. Olha aí, sabe o que foi expulso, como se diz, entre aspas, da Câmara? Do Val Ferraz. Um excelente. Mas voltou, mas voltou. E vem a gente que você não O sabe Zé nem quem Maria é. Pontes, voltou o Zé Maria Zé Pontes, Pontes, que é um daí grande depois vereador. Vem aí, Valeu a gente a não pena, sabe é, quem é. Doutor Cid, na verdade, a Câmara não tem que fazer. A Câmara Municipal não tem que fazer. Não tem. É voto de louvor para isso, eu não sei o que título para isso, porque na verdade não é. Se Não, o mas prefeito, muito que fazer. se o Tem prefeito, muito que fazer se que o não prefeito faz, tem maioria, que manda deveria tudo fazer. para lá e vem do jeito que ele quer. Tem muito que fazer, inclusive Se no não tem preparo. rejeito, como no tempo da Silvia Gonçalves, que é problema para a cidade. Eu queria aproveitar o que o E no Cid interior, falou principalmente. e dizer Não tem algo o que fazer. que eu disse a uma ver aqui uma pessoa É um ralo. amiga que veio me perguntar se deveria se candidatar a cargo eletivo, a vereador, recentemente. Então eu perguntei para ele, você quer saber qual é a primeira coisa, qual é a primeira reação de alguém que você comunica que vai ser candidato, com as exceções, é claro? Ele disse, não, diga, o que é que você vai me dar? Quando a pessoa diz que vai se candidatar a qualquer cargo, fala-se muito que o político é corrupto, O próprio eleitor já é corrupto. mas o próprio eleitor, com as exceções, é claro que são honrosas, ele faz essa pergunta, o que é que o senhor vai me O que dar? é que eu vou ganhar? O que é que você vai me dar? Mas E- foi, Eu não. quero um emprego para meu filho. Se É, vota dentro em daquilo que você promessa, falou do vereador no interior do estado. Se o eleitor é corrupto, o corruptor é o político. E foi o político que corrompeu o eleitor. É verdade. Aliás, muitos eleitores estão cobrando É um- aí que é- não pagaram, né, a boca círculo de urna, vicioso. né? O que tem de, o que tem de gente telefonando para as emissoras de rádio e aparecendo na televisão cobrando boca de urna que os candidatos não pagaram. Tem deles, E, inclusive- eu vi uma senhora hoje chorando que não tinha recebido R$10, Tem deles, que era o valor da boca de urna. Mas tem que deles, ela tinha inclusive, cobrando a outra banda da célula de R$10. Né? Sei. Bom, mas o fato é o seguinte, que entre Reeleição. aquela eleição de bico de pena de 30
para a urna eletrônica, houve uma mudança fundamental. Também são 70 anos. Sabe quem perdeu 70 nessa anos. brincadeira? Meu avô falava jornalistas. muito dessa, Sei. Os nessa jornais. negócio de boca. Mas eu- Antigamente a eleição, Não é do meu tempo, você não. passava o mês Não, explorando. Hoje, 24 horas, já morreu. Morreu Olha, sem brincadeira, eu faço uma restrição à urna eletrônica pelo seguinte. Anteriormente, eu me lembro de um tempo, eu trabalhei em apuração quando eu era funcionário público, vi uns bilhetes dentro das urnas. Uma vez veio um bilhete dizendo o seguinte: quem quer crescer que nasça viçoso. E outros impublicados. Hoje em dia não se pode mais fazer, ou é uma coisa ou outra, né? A eleição do cacareco. Se pode Virou o folclore da Quem eleição. quiser subir, Quem se trata sabe, foguete. quem sabe se tivéssemos Agora- nos velhos tempos, hein, Cid? Quem sabe se tivéssemos nos velhos tempos, não teria sido eleito agora, Agora- o Bode Oiô, hein? Um Vereador outro de tema- Fortaleza. um né? outro tema Pois é, importante. Bode Oiô. Cacareca em São Paulo. Pois Outro é. tema importante para a gente abordar aqui é reeleição. Eu perguntei. Que é um E festival a de reeleição? corrupção. Isso é imoralidade. Reeleição, para mim, é uma indecência institucionalizada em se tratando de Brasil. Exato. Uma Aprovou ou não reeleição- aprovou a reeleição? Claro que não. Temos nível cultural para isso. Disparou a corrupção. A urna. Mas antes de chegar à urna, é uma vergonha que o sujeito do cargo dispute uma eleição. É o E o parente dele não possa concorrer, porque é parente dele. Agora ele pode. Ele pode. Quer dizer, que essa loucura é uma loucura neoliberal que custou uma fortuna Antidemocrática, aos acima de cofres tudo. da República, foi muita corrupção, isso desfigurou o Congresso e fez do senhor Fernando Henrique Cardoso um cínico internacional. O problema, sim. No mercado de cinismo, ele ganha. No meu ponto de vista, Absurdo. a ideia da reeleição é boa. Na democracia cabe bem. O problema da reeleição no Brasil, como você É a alertou, corrupção. no Brasil é que a gênese da reeleição nasceu sobre a égide da corrupção. É. Eu até digo que se tivesse Houve uma até câmera, renúncia de se tivesse deputado uma câmera como para aquela não que ser teve lá caçado. no Peru, filmando a compra de votos, como filmou lá no Peru, que fez com que o Fujimori desse uma recuada, se tivesse aqui filmando o Serjão, o ministro Sérgio Mota, aliciando deputados, como foi publicado na imprensa, mas não tinha o documento oral, o documento visual, se tivesse isso, o Fernando Henrique teria que ter dado uma recuada também, porque a O gênese Brasil foi, não tem cultura foi sobrevida nojenta. nem para eleição, quanto mais para reeleição. Não, a gente não tem que pensar É, por aí. nós Eu somos um acho país o com Instituto 80% de interessante. analfabetos. Nós somos um país estatístico, não tem anemia, não. Nessa linha de Somos um raciocínio, país fecha para balanço. Se o senhor tem vereador aí que mal assina o nome. Tem vereador que não sabe o que é ser vereador. Mas Ele tem quer um bom candidato- emprego, ele quer Ô, um bom teve- emprego. Mas teve um candidato que o nome dele era Papai. Ô, Vereador Nilton, ganha um bom emprego e hoje. compra de votos. Geralmente com 2 salários. Persiste ainda Quando ou apoia o esse- prefeito. essa imoralidade Mas já é só acabou? o que existe. É mais ainda. Um exemplo ainda. muito claro e aberto da compra de votos é a cessão de um grande número de empresários na política. Cidadão até hoje vivia atrás de um balcão, de uma máquina registradora. Hoje é deputado federal, é senador. Onde conseguiu esse prestígio em 24 horas e Amanda, isso não é batura? nada, Amanda. Cada senador Só e existe. cada deputado tem 1,5 milhão por ano no orçamento para dar a quem quer, distribuir com quem quer. Não tem fiscalização nenhuma. Construção de ponte onde não tem rio. Nem nada. Eu chego aqui, tem um escritório montado. Aqui tem. Você sabe o que é deputado do Rio de Janeiro dar voto aqui, dar dinheiro para a prefeitura do Ceará? Por quê? Deputado aqui do Ceará, que teve 10 mil votos no município, não deu um tostão para o município dele, deu 500 para outro, porque ele não tem voto nenhum. Vendendo. Tem deputado aqui vendendo dotação orçamentária. Votado no Cariri, dando dinheiro para a prefeitura. lá na Agora, Zona Qual é o Norte. tribunal que pode fiscalizar? Hã? 50 mil obras, pequenas Ô, obras em Felipe, 4 anos. Qual é? Ô, Tebisco, agora eu queria só dizer uma coisa. Que eu fui senador e que nunca usei isso. Parabéns. Nunca usei. Não precisa nem dizer. Você Ninguém vai nunca dizer. O Cid Carvalho fez, foi o outro. Mas vem cá, ô Cid, havia um homônimo seu no Senado, que era do Maranhão? Não, no Senado não, na Câmara, Câmara. dos Deputados, deputado Cid Rojas de Carvalho. Tinha uma atuação inteiramente diferente da minha. Mas Ele era não ia- conhecido só um lá como minutinho. Cid Carvalho. Cid Carvalho. E eu, Cid Cid Saboia. Saboia de Carvalho. Mais Cid Saboia. Agora, só que aqui os jornais botavam manchetes. Como eu vi na primeira página do Diário do Nordeste. Cid Carvalho mentiu. Você viu a própria tribuna. O diabo é né? que aqui no Ceará você é Cid Carvalho. Pois é. Pois é. E Saboia os você ganhou jornais lá. deviam ter respeitado isso. Exato. Que o Cid Carvalho lá não é o Cid Carvalho aqui. E a TV Jangadeiro produziu uma obra de arte. Não vote em Cid Carvalho, corrupto do orçamento. Aí botava o retrato Deputado. do deputado Cid Carvalho, bem ligeirinho, com os óculos grossos também, que eu usava à época, tudo bem ligeirinho, bigode, tudo igual, para parecer que era eu.
Você deveria ter tirado os óculos e o bigode. Pra não... Mas não era, rapaz. É um tipo Se eu de... souber, se eu tivesse adivinhado, hein? Se eu tivesse adivinhado. Olha, você falou em reeleição. O uso da televisão, como foi feito recentemente, só prejudicou, eu tenho a impressão, ao Moroni. Uma entrevista dada pelo general Cândido Vargas Freire, É, com isso foi- críticas violentíssimas ao candidato Moroni Torne, que levou a que ele, segundo eu vi divulgado nesta semana, levou o Moroni a dizer que não poderia nunca apoiar diz uma candidatura onde estivesse também o Cambeba, porque o Cambeba foi muito... E olha que ele foi desrespeitoso. Mas, vice-governador. Marcelo, eu vi a entrevista do Vice-governador. general Cândido Vargas e achei que aquela entrevista, que foi repetida várias vezes na televisão, que foi uma armação, mas agora acho que aquela entrevista não tirou votos do Moroni. Eu até suspeito que tenha dado alguns votos para o Moroni, considerando a rejeição que o povo do Ceará tem hoje, a questão da segurança Agora aqui. veja que a TV Jangadeiro... Então, me parece que aquele tiro pode ter saído pela culatra Ô, também. Luiz Sérgio, Não, eu tenho a impressão. TV Jangadeiro se especializou nesse listo. É uma emissora de televisão que, na eleição, ela está sempre pronta para o ilícito. Como em 94, quando tiraram a TV Jangadeiro do ar, já era tarde. Destruída a minha candidatura. Já tinha destruído. Quer dizer, que uma coisa terrível, e é lamentável que se comporte ainda isso. Apesar da existência de ACERT, de sindicato de radialistas, de jornalistas, de se falar muito em ética, você ainda tem no Estado uma empresa de televisão que preventivamente deveria ser tirada do ar para não prejudicar determinados candidatos. Essa entrevista do general Cândido, que é um homem sério, ela foi usada abusivamente. Talvez se ela tivesse sido apenas dada e transmitida no momento oportuno, tudo bem, mas fizeram dela uma publicidade institucionalmente E errada. você tem que observar... Essa intenção... O general teve intenção. eu- A intenção foi da TV Jangadeiro. Sim, mas todo mundo participou e foi uma operação casada, com certeza. Eu posso afirmar isso de peito aberto. E outra Mas é coisa, ilícito, ela isso foi é pro ilícito. ar, ela foi pro ar. Sim, é ilícito, eu sei, é ético e tudo que você possa cair de negativo em relação a isso. E ela foi pro ar no último dia da campanha na televisão, onde o candidato não poderia ter Vai um responder. tipo... ele não Mas tinha mais tempo, ela foi pro ar no último dia. Agora, onde é que fica a credibilidade de um órgão de comunicação? Se a gente concorda com isso, a credibilidade está, acima de tudo, na licitude, na honradez, na ética das matérias divulgadas. Você leu ter visto no Jornal O Povo, é uma beleza. Uma grande pena, um grande artigo. Você pode não concordar, mas está limpo, aquilo está limpo. É a opinião dele, assinada, expressa. Se você quiser se defender, sabe de quem se defender, etc. Isso é que jornalismo é isso. Agora, Mas só eu para, quero fazer sobre uma o argumento pergunta. do Luiz Sérgio, só um instante, mano. Porque Dona até Sérgio, então, na minha opinião, o Moroni, para muitas pessoas, representava algo próximo ao governador Tasso Gereissati. Ele foi vice-governador, principalmente para o grande público. Se não tirou votos, impediu de alguém votar nele. Marcelo, É a minha opinião. Marcelo, houve muitos rumores e comentários, inclusive, de que a ida dele para o PSDB Seria- era uma armação do governo do Estado, do PSDB. Houve essa É isso que eu quis dizer. Instrumento do Tem razão. governo do Estado. Mas Bom, mas se eu perguntasse a vocês, então, tudo indica que nas eleições, segundo turno, aqui em Fortaleza, o atual prefeito se reelegerá? Olha, eu não sei. Eu vou dar logo minha opinião. Eu não sei. Eu não sei nem do apoio verdadeiro do PMDB. Porque o PMDB tem uma ala que não concorda com essas coisas de Fernando Henrique, esse negócio de Jader Barbalho, de Michel Temer. Há uma ala que não tolera isso. Não tolera. O PMDB existe dentro desse PMDB que se corrompeu, há um PMDB verdadeiro. Eu não sei para onde vai esse PMDB verdadeiro nesse segundo turno. Como não sei para onde vão os eleitores que são contra o neoliberalismo, eu não sei para onde eles vão. Mas o tempo vai passar um pouco e nós vamos verificar. Eu não acho óbvio nem que todos os eleitores do Inácio votem no Inácio, nem que todos os eleitores do Juraci votem no Juraci. Não vejo lógica que os eleitores da Patrícia votem no Inácio ou no Juraci. Não sei, os eleitores da Patrícia não sei para onde vão. Os eleitores do Moroni também não sei para onde vão. Estamos diante de uma grande incógnita, de tal sorte que nesta hora eu não sei dizer se quem vence é Juraci ou se é Inácio. Muito bom. Ô Cid, eu quero perguntar ao Narcélio. Ô Narcélio, você concorda em gênero, número e grau com o que
o senador Cid Carvalho acaba de dizer? Na parte do PMDB, sim, que há pouco eu relembrei que no dia da eleição do deputado Paz de Andrade, a eleição que não houve, nós encontramos vereadores do PMDB trabalhando pela candidata Maria Luísa Fontinelli. A parte se refere ao PMDB. Agora, eu penso o seguinte, e continuo repetindo, nenhum partido manda ninguém votar porque ninguém obedece a partido. Mas da esquerda aqui. ainda tem uma certa... De uma certa forma, sim, mas não todos, porque existem os militantes que estão próximos aos candidatos, existem aqueles mais distantes, aqueles que votam porque ouvem a mensagem e acreditam na mensagem. Assim, eu acho difícil esse segundo turno, ele vai ser bastante disputado, vai haver muita baixaria, estou repetindo novamente, e a gente tem a impressão de que os apoios que serão dados não serão decisivos para a eleição. Apoios que eu repito, que não significam votos, porque muita gente vota porque acompanha a vida do candidato, não é porque o partido está apresentando, não. A maioria é assim, no meu entender, de radialista que ouve as pessoas que ligam para as emissoras de rádio, dizendo como é que E ex-deputado, você situação. também foi deputado Eu fui estadual. deputado estadual, uma só legislatura, tenho a impressão até que fui um deputado trabalhador, de apresentar muitos projetos, mas infelizmente eu fui garfado na eleição. Ok, Narcélio, mas eu quero perguntar a Luiz Sérgio Santos. Ô, Luiz Sérgio, afinal, tendo um segundo turno, quem vai ganhar? Juraci ou Inácio? Para onde o eleitorado flutuante dos 5 candidatos que não lograram sucesso emigrará para que nome? Essa pergunta é realmente extremamente difícil. Eu concordo com o que o Narcélio disse aqui, de que esse segundo turno vai ser uma briga de foice no escuro. E, sem dúvida, a campanha eleitoral na televisão, que começa já agora, na próxima semana, vai mudar totalmente o enfoque. Os candidatos vão partir para um confronto direto e talvez até com golpes abaixo da cintura. Mas o que eu percebo é que se o Inácio Arruda foi o grande vencedor dessa eleição, sem dúvida o crescimento dele superou a expectativa, eu imagino, até do seu grupo de apoio mais próximo. Então, se nós projetarmos esse crescimento do Inácio Arruda para o segundo turno, não na mesma proporção, mas em 30%, por exemplo, a gente pode dizer que ele ganharia a eleição. O problema é que, obviamente, não vai ser tão fácil assim, porque se de um lado tem um candidato com grande apelo popular e que tem a seu favor a mobilização espontânea da juventude, dos universitários e tal, do outro lado nós temos um candidato que é uma raposa velha em política, que sabe fazer a interface com o povo da periferia e que tem o apoio contábil muito forte. Isso é importante numa campanha eleitoral, para fazer adesivos, santinhos, camisetas. Então isso é muito importante numa campanha. Então, Armando, pergunta difícil, realmente eu não vou saber responder, não ousaria responder, como fizeram alguns estrategistas na campanha anterior, alguns deles da Patrícia, por exemplo. O que eu digo é que se o Inácio projetar em 30% o seu crescimento do primeiro turno, ele leva. Isso você pensa assim, e o Temístocles de Castro Silva, como é que pensa? Eu acho que o Juraci ganha pelo seguinte. Primeiro, não projete nada da eleição que passou para que vem. É outra coisa inteiramente diferente. O segundo turno é como se fosse uma outra... A televisão é meio a meio, de tempo. Os assuntos a serem explorados não são mais os passados. Não, de maneira nenhuma. Vai entrar a parte ideológica, ninguém tem dúvida. O fato de ser de esquerda, comunista, vai pesar, porque todo mundo sabe que quem atrapalha a administração da esquerda é a própria esquerda. É a própria esquerda. Isso será lembrado, isso será mostrado. Foi como atrapalhou a administração da Maria Luísa. Exatamente. Mas quem atrapalhou a Maria Luísa? Por isso que você vê, o PT não deixou de trabalhar. Exato. Trabalhou em Pacuí, em Picuí, aquele bichinho. Capuí. É uma colônia de pescadores, não tem nada de administrado. Você vê, no Rio Grande do Sul, o prefeito Tasso Gerro, do PT, pediu, pelo amor de Deus, que o governador não chegasse perto dele. O governador é do PT. É tudo isso. Agora, o Juraci, ninguém despreza a máquina. Máquina é máquina. Máquina é 30%. Governo é governo. E outra coisa, o povo quer ver é obra, doutor. Essa data tá cheia. Quer ver obra, quer ver viaduto, quer ver via expresso, não sei o que vai abrir agora, que é a verdadeira revolução. Você não pode negar que o Juraci fez, ele pode ter os defeitos que tiver e tem, mas que ele fez a revolução nessa cidade, fez.
como seria o tráfico de Fortaleza se não fosse os viadutos do Senhor Juraci. Muito bom. O E eu- tempo está se escoando, eu Sim. quero ouvir ainda a palavra do Então, Newton e depois do Sem falar de Cid. Fernando, não. Então deixa eu concluir. Para mim, o Juraci está vitorioso. Por isso que eu botei vocês dois juntos. Newton. Não, eu acho o seguinte, que esse resultado, o resultado dessa disputa é imprevisível e você só poderia ter uma visão mais ampla da disputa se houvesse um fato novo que viesse prejudicar ou beneficiar uma das duas candidaturas. Ademais, há um segmento aí que está em silêncio e que poderá se manifestar e certamente vai se manifestar, é o empresariado. Que o empresariado, os empresários ainda têm medo de negócio comunista. Ademais, há eleições, e isso já foi registrado, que foram ganhas no dia. Muitos candidatos se elegeram no dia da eleição. Mas o resultado hoje é imprevisível. E o senador Cid Carvalho? Cid. Bom, eu acho que o Luiz Sérgio tem razão. Se, por acaso, se repetir do segundo turno o fenômeno do primeiro, o Inácio ganhará. Vai questão só de fenômenos. Os fenômenos que ocorrerão. Os fatos novos, falou o Newton, não sei que fatos irão. Dentro de uma situação está tudo como está, o mais provável é o Juraci. Se a mecânica do primeiro turno voltar a se repetir, eu acho que ganha o Inácio. É difícil a gente opinar quem vai ganhar a essa altura. Daqui a 2 semanas, talvez, a gente possa dizer, mas hoje ainda não dá. Muito bem. Eu quero agradecer ao companheiro Cid Carvalho, ao Luiz Sérgio Santos, Narcélio Lima Verde, ao Temístocles Castro Silva, Newton Pedrosa, pela presença honrosa e competente de vocês aqui na nossa mesa de debates. E aqui chegamos ao final da apresentação de hoje do nosso programa. Quero agradecer a sua audiência. Um bom dia, uma boa semana e até o próximo domingo, se Deus quiser e Ele há de querer.